Olá, tudo bem? Pois é, estava aqui pensando o quanto Jesus sofreu por passar por tudo aquilo, né, que nós sabemos muito bem. E eu estava analisando algumas pessoas que vivem como coitadinhos, se decepcionam por tudo, reclama de tudo, questiona tudo, desiste da igreja porque talvez alguém olhou diferente para ele e ele sentiu que no olhar, enfim, tantos problemas hoje, né? Tem tirado muitas pessoas da igreja porque na verdade essas pessoas nunca foram igreja, nunca realmente tiveram o comportamento de crente, porque crente é assim, irmãos. Crente, ele pode ser questionado, ele pode ser o que for, mas ele precisa ser igreja, precisa estar ali convicto dos seus objetivos, que é o céu como herança. A gente não pode estar preocupado com as coisas que nos cercam. A gente precisa estar consciente que no mundo teremos aflições. O próprio Jesus falou isso. Mas ele também disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo e nós também venceremos. A proposta de salvação é essa. A proposta de salvação nunca foi zona de conforto, sempre foi batalha. Eu fico imaginando se Jesus tivesse se decepcionado, porque ele veio para salvar e libertar. E o povo e o judeu não entendeu isso. Os judeus não entenderam isso. E logo veio a sentença da crucificação. Por um acaso Jesus parou para se decepcionar? Jesus não tinha tempo para se decepcionar. Jesus tinha tempo para cumprir o plano de Deus. Era o plano da salvação. E nós não temos um plano de Deus? Deus não nos colocou aqui para um plano dele ser cumprido? Nós vamos realmente perder tempo para ficar sendo perturbado por acusações, por nada disso. O crente que é crente, ele está dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus diz que nós seremos importunados. Nós estamos na terra. Nós estamos vivendo uma guerra. Embora essa guerra, ela seja invisível. Mas nós estamos vivendo uma guerra. O nosso adversário se mantém em prontidão para sempre estar nos atacando e vai procurar o nosso ponto fraco, o nosso ponto mais frágil para atacar. E o nosso ponto fraco às vezes é isso, é a perturbação que a gente sente por ser incomodado, não é verdade? Por ser questionado. Aí ele sabe que esse é o nosso ponto fraco, ele vai atacar nessa área. O adversário não tem que conhecer o meu ponto fraco. O adversário tem que conhecer aquele que habita em mim. Porque se olha e vê Cristo habitando dentro de mim, logo ele perceberá que eu não tenho ponto fraco. Porque a minha fraqueza, ela muda de situação dentro da presença do Senhor na minha vida. Pois quando pensam que eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque a presença do Senhor faz eu me sentir fortalecido. Não que verdadeiramente eu seja forte. Forte é aquele que habita em mim e me torna um grande vencedor através do Senhor Jesus Cristo. Já está na hora, crente, de nós olharmos e não percebermos aquele que tenta nos afligir com as suas calúnias, com as suas... Nada disso. É tempo de perceber que habita em nós um Espírito, e esse Espírito é de Deus. E eu preciso o abrigar de maneira, ou da melhor maneira possível, para que ele não se entristeça. Mas se ele procurou a mim e a você, para que nós possamos ser templo do Espírito Santo, é porque ele vê em mim o que ninguém consegue ver. Aquilo que são jogado para cima da gente, né, para tentar nos derrubar, o próprio Senhor nos levanta e nos torna vencedores. Para ser igreja é preciso lutar, é preciso conquistar. Igreja vencedora
não é aquela que se abate por qualquer coisa. Na verdade, não é aquela que se abate por nada. Jesus disse que em 3 dias levantaria uma igreja. E assim ele fez, derrubaria aquela igreja dos religiosos e levantaria uma igreja do Cristo vivo. Pois bem, numa sexta-feira ele morre, no sábado continua morto e no domingo ressuscita 3 dias. E nesse ponto é que Jesus constrói a maior igreja na face da terra, que é a igreja do Cristo vivo. Não é uma igreja de religiosos, nem daqueles que se acham os maiorais, nem daqueles que pensam que são o dono da igreja, mas uma igreja que o dono é o próprio Jesus, que morreu e ressuscitou, morreu para nossa salvação e libertação, ressuscitou para a glória de Deus, porque vivo ele está e ele é o dono dessa igreja. Igreja sem mácula, igreja que não, mesmo sofrendo perseguição, mas ela continua firme, porque foi alicerçada na rocha, e essa rocha é o próprio Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor para Pedro. Não é verdade? Pedro ouve isso de Jesus, que através dele, não que ele seja pedra, em hipótese alguma, mas que através dele, pela vontade de Cristo, uma igreja que surge, uma igreja que Satanás não consegue pôr a mão, uma igreja que foi edificada e está edificada sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. E essa igreja continua unida e mais forte do que nunca. A igreja de Cristo continua mais forte do que nunca. Não adianta os ataques que estão tentando contra a igreja, não terá sucesso. E o sucesso é daqueles que marcham e continuam unidos, provocando a ira de Satanás, porque sabemos nós como igreja que somos mais que vitoriosos, porque temos um Deus que venceu tudo por nós. Então, que nesta manhã de sábado nós possamos meditar nessa palavra, estar enganjado nela para poder ter o nosso rótulo de vencedores. É a igreja de Cristo. Que Deus possa te abençoar. Estão te caluniando? Ok. Estão falando mal de você? Sem problema. Estão te questionando? Sem problema. Mas vença todas essas barreiras. Porque Jesus não abandonou a cruz, porque não teve ninguém ao seu lado, porque não teve ninguém carregando a sua cruz, daqueles que estavam com ele, foi abandonado, literalmente abandonado. Mas e daí que ele foi abandonado? Ele só precisava de uma coisa: se entregar por nós. E isso ele fez. Se entregou, morreu, ressuscitou, e nós em breve veremos ou o veremos como realmente ele é. Igreja é assim. Tem que continuar forte para conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Seja templo do Espírito, porque aí nós seremos arrebatados, não nesse corpo corruptível. Esse corpo não entra no céu, porque o nosso corpo será transformado. Para ver Jesus, a gente vai precisar ter o corpo transformado, porque só através de um corpo glorificado veremos aquele que tem toda a glória e todo o poder. Jamais o meu corpo poderá entrar no céu, mas passará pela transformação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor e bom final de semana. Deus tem coisas lindas para você e para sua família.